Quando é muito simples à frente, quer dizer que o bastidor é super complexo. Os processos muito bem definidos, isso traz alguns benefícios, né? E processo não é burocracia, são coisas diferentes. Toda empresa, ela quer trazer o talento que vai abraçar a sua causa, que vai ser apaixonado. Mas essa paixão não é assim, do nada. Bem-vindo a mais um episódio do Ecolovers Podcast. Eu sou a Clarissa Guimarães e hoje mais um convidado muito especial. De novo naquele padrãozinho. Você gosta de marketing digital? Gosta, com certeza. Se você está aqui no Ecolovers Podcast, com certeza você gosta de marketing digital. Porque sem marketing digital hoje em dia, meu querido, você não vende, né? E aqui na nossa frente, eu não vou nem falar. Você vai entender quando ele começar a falar sobre esse assunto. Mas eu te garanto que se você vende pela internet, você precisa ouvir esse podcast. Fechou? Sim. Então a gente está aqui com o Rafael Lassance. Falei certo seu nome? Falou certo, cara. Tudo certo. Tudo bom? Obrigado. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, pelo papo. É um prazer compartilhar um pouco aí dessa história de muitos anos de mercado com o pessoal que está assistindo a gente. Então, fique à vontade, vamos nessa. Temos aqui com um carioca da gema, um paulista de coração. Como é que é esse negócio? Quantos anos já em São Paulo? Já tô aqui, vou fazer 8 anos. Foi exatamente quando eu fundei o Growth Team. Eu fundei o Growth Team há 8 anos atrás e já fundei ele aqui em São Paulo. Então, tô aqui há 8 anos. E adoro a correria de São Paulo, adoro correr de São Paulo. Eu era o carioca workaholic, aqui eu sou normal. Aqui eu sou normal. A única paulista dessa mesa sou eu, porque o Mário também de Brasília. Sou de Brasília. É isso aí. Mas não tem como, né? Chega aqui para passar férias e aí foi convidado para trabalhar e nunca mais saímos, né? É isso aí. Aquelas férias que a mala ficou aqui. Opa! Não, mas eu adoro São Paulo. Não tenho também. essas coisas de... Tem gente que fica reclamando de tudo, da correria, do tumulto, mas eu adoro correria, adoro tumulto, então tá tudo certo. Eu adoro trabalhar, então não tem lugar melhor do que São Paulo pra isso. E o Rio tá ali pra de vez em quando a gente curtir, né? Tem uma praiazinha. Semana que vem até vou lá no Web Summit, que vai ter o evento Web Summit, eu vou palestrar lá, né? aí eu mato a saudade, depois eu volto pra cá. Bom demais. Se você for ao Web Summit, aproveita para assistir a palestra lá. Isso aí. Rafael. Inclusive vai ser sobre e-commerce. Eu não posso falar ainda o quê, mas é um painel com um dos maiores players de plataforma de e-commerce aqui da América Latina. Uau. E a gente vai falar sobre os desafios de crescimento dessa indústria. Então, depois... Não pode dar um spoiler. Não posso dar ainda, mas vai ser legal, vai ser legal. Bom demais. Ô, Rafael, conta pra gente aí, você falou, né, são muitos anos de mercado, eu tenho certeza que tem gente que tá ouvindo a gente aqui que te conhece, com certeza, isso tem bastante material na internet, mas como é que o Rafael, um carioca, tava lá, tranquilo na praia, resolveu se enfiar nesse negócio maluco? Cara, até engraçado, porque tem um pouco a ver com essa pegada carioca, no sentido de, em 99, que eu abri minha primeira empresa, né? Então tem um bando de gente aqui que não era nem nascida quando eu já estava abrindo minha primeira empresa. Cara, eu tava começando minha jornada no e-commerce, você tava já com a empresa. Já estava abrindo uma empresa que era uma plataforma de conteúdo que a gente produzia conteúdos de esportes radicais, coisa de jovem, né? Aquelas coisas, e tinha câmeras fazendo transmissão ao vivo das principais praias do Brasil. Então, transmitindo a condição do mar, etc. Caramba, que legal. E a gente, em 99, eu levantei investimento, levantei dinheiro. A gente foi comprado por 99, 2000, foi a primeira bolha da internet, onde os grandes players latinos vieram para o Brasil, Star Media, quando surgiu o IG, e o Osite, que era o El Sitio, um grande portal mexicano, compraram a gente, a operação. E aí eu quebrei quando todo mundo quebrou na primeira bolha da internet, em 2001. Sim. Então a primeira bolha da internet varreu o mercado de internet aqui no Brasil. Eu fui junto, mas já tinha conseguido construir alguma coisinha legal nesse período. E aí depois foquei em agências. Então eu tive algumas agências, então quase parte dessa minha história toda empreendedora foi ajudando outras empresas a venderem mais, né? E hoje eu tenho um grupo de empresas, todas com o foco em fazer as empresas venderem mais, seja o Growth Team,
né, que é a agência, a primeira agência de growth do Brasil, seja o Sales Club, que aí é a parte mais de estruturação de times de venda, setup de máquinas de venda, recrutamento e seleção de áreas comerciais, e a Club, que é uma empresa que faz produção de conteúdo, que tem desde espaços para podcast como esse, a operar e produzir conteúdo para grandes projetos. E todos com foco comercial ali, para ajudar as empresas a venderem mais. E isso você começou no Rio, obviamente, né? Uhum. E eu acho que você acabou pegando o começo do e-commerce, então. Porque certeza. o e-commerce brasileiro, apesar de muita gente não ter muita noção, mas ele começou no Rio ali, pelo menos tinha a Sim. Booknet, né? Sim, claro, Você pegou o começo da Booknet, que aí Claro, veio a se tornar claro. o Submarino. Com Jack London ali, Isso. fundador e tudo. Parênteses que não tem nada a ver, mas é engraçado, porque eu também sou roqueiro, ele é pai do Jimmy do Matanza, o Jack London na época. Ah, É, Eu não sabia, não. então, se não me fala a memória, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas também se estiver falando bobagem, o pessoal depois corrige aí, tá tranquilo. Vai no comentário aí, né? Exatamente. Mas sim, o Rio sempre tem uma concentração muito grande de tecnologia, sejam pelos primeiros players de e-commerce e depois principalmente pela Globo.com. Né, Globo.com, os grandes telecom, Embratel, etc., estavam no Rio. Então o Rio tinha uma concentração de talentos muito grande, sem contar que se a gente for falar de e-commerce, e grande parte do motor de e-commerce é o e-commerce de moda. Né? E o e-commerce de moda sempre foi muito forte no Rio. Grupo Soma, Reserva e por aí vai. Né? Então eu também peguei, né, todos eram meus clientes na época que eu tive agência de e-commerce no Rio, antes de vir para São Paulo. Então o Rio tinha essa característica muito forte na indústria do e-commerce, nos e-commerce de moda, nos serviços de estrutura tecnológica, Globo, Embratel e Telecoms da vida, mas com o tempo o ar foi ficando mais rarefeito. O ar lá no Rio foi ficando um pouco mais rarefeito e grande parte dessas grandes operações hoje não estão mais lá. Né? Assim, então em São Paulo... O Alfredo, acho que da Vertex 4, tava no Sim, no é Rio, meu né? amigo Com a X-Tech, da época, né? da X-Tech, Isso. exatamente, na época de X-Tech, que eu tinha uma pequena agência e ele tava lá também com a pequena plataforma dele. Pegando ali, cartão, na ralação. X-Tech. Aí Exatamente. hoje é em São Paulo, né? Querendo ou não, Total. não teve jeito. Assim, o PIB tá aqui, né? Então, óbvio que tem mercado lá, óbvio que tem mercado em todos os lugares, tem nichos, né? Mas se a gente for falar em termos de concentração financeira, não dá nem para comparar, né? Assim, e óbvio que eu tô sendo caricato para poder ilustrar aqui o argumento, mas a maioria dos lugares do Brasil tem teto. Né, assim, eu tinha praticamente a maior agência de e-commerce do Brasil e tinha teto, porque só tinha aquela bolha de empresas ali, né, e São Paulo é um universo que é quase infinito, né, assim, São Paulo, se você for bom e tiver braço, não tem teto, né, porque o que não falta aqui é mercado potencial. Já os outros lugares costuma mais ser restrito, costuma né? ser mais restrito o mercado ali, guardados, óbvio, que todas as exceções aí que tem em todos os lugares. Sim. E aí eu posso dizer, é meio louco, porque quando eu vim para São Paulo, acho que 8 anos atrás, meu primeiro trimestre de São Paulo foi o dobro do faturamento que eu tinha no anterior no Rio, e eu já era tipo uma das maiores agências do Rio. E aí você fala, desculpa, não dá. Entendeu? E o que fez te dar esse... Não, preciso ir para São Paulo. Eu sempre estive muito em São Paulo, né? Então eu sempre vim toda semana quase. Eu sempre fui um cara que gostei muito de educar, né? De compartilhar. E como eu falava de um assunto relativamente novo, se a gente for falar aí 2010, 2012, 15 anos atrás, que é growth, que eu fui um dos primeiros a falar sobre esse tema aqui no Brasil, eu comecei a dar muito curso, muita palestra, muito workshop, então viajar muito. Muita consultoria, viajando muito. Então eu estava aqui toda hora e me incomodava o ritmo do Rio em relação à velocidade aqui de São Paulo. E aí quando eu tive a oportunidade de dar essa virada de chave, eu não pensei 2 vezes e vim para cá. Muito bom. É isso aí. E aí você vem para São Paulo e eu acho que, querendo ou não, você já tinha um mercado. Você já era uma das maiores agências do Rio, sempre em São Paulo, provavelmente Mas eu rodando o Brasil. fechei lá, vendi lá e vim pra cá. É isso que eu ia te perguntar. Vendi Você lá não e vim pra migrou. cá. Você Não. literalmente falou, agora bora faca no dente de novo e vamos pra Como cima. foi quando você chegou aqui? Demorou para ganhar mercado ou não? Não. Bom, para começar, lá a gente era uma agência de escala. Né, uma agência que operava muitos clientes, com bastantes colaboradores, né, como é a premissa de grande parte das agências. Sim. Só que eu também aprendi que algumas verdades duras do mundo do empresariado, né, que
quando você trabalha com escala, principalmente negócios de alta especialização, como é uma agência, o grande problema é que gente boa custa caro, né? Gente boa custa caro. E eu vou falar de forma também caricata para ilustrar, né, o que eu estou falando aqui. Né? Então, você ter times de marketing é muito difícil. Já é difícil de fazer com gente boa. E quando você tem um negócio que trabalha com escala, você precisa de muito braço, muita gente para operar. Gente, cara. Não dá para ser gente cara, porque senão a conta não fecha. Entendeu? Então, eu percebi naquele momento que o meu pareto ali era 20% de sêniors, de gente mais especialista, e 80% de analista, gente júnior. E isso, no final das contas, atrapalha o nível de serviço. Atrapalha a qualidade da entrega. Então, eu tinha muitos clientes, mas eu também tinha que apagar muitos incêndios e ficar microgerenciando a galera júnior. E isso, para mim, não fazia muito sentido, entendeu? Assim, conceitualmente, como modelo de negócio. Porque apesar de a gente ter criado uma das agências maiores e mais rápidas no Rio de Janeiro, eu não estava feliz com o que a gente estava entregando. E isso, pelo menos na minha cabeça, me incomodava bastante. E aí eu falei, cara, não quero mais, entendeu? Não quero mais ser um case de sucesso empresarial se eu não tô entregando como fim aquilo que a gente se propõe como, né, como proposta de valor. E aí eu vendi lá e vim para São Paulo. E aí eu montei o Growth Team com características totalmente antagônicas ao modelo anterior. É quase um não somos agência. É quase isso. Na verdade, é uma agência anti-escala. O Growth Team é uma agência anti-escala. Ela já nasceu há 8 anos atrás com uma premissa de atender só 20 clientes. E há 8 anos a gente só atende 20 clientes. Então eu não atendo 21, nem atendo 19. Só que com 20 clientes, o meu pareto já é invertido. Eu tenho 80% de profissionais seniors, 20% de analistas e gente mais júnior. Com isso, eu consigo pegar projetos muito maiores e muito mais desafiadores. Eu consigo microgerenciar menos, né, o time, porque, vamos ser sinceros, gente júnior precisa ser microgerenciada. Porque falta hora de voo, né? Falta experiência. Sim. Gente plena precisa ser assistida e gente sênior traz as respostas. Né? Então, como eu queria montar um negócio realmente de uma metodologia inovadora, que era a metodologia de growth, vender isso para grandes empresas e projetos realmente desafiadores e que eles precisavam confiar nesse novo método, eu já comecei com um ticket super alto, com essa pegada boutique, escolhendo os clientes e tendo só gente sênior no time. E isso traz algumas coisas, né? Um tiro alto aí. É um tiro alto. Super. Mas como a gente foi o primeiro a falar sobre isso, sensacional. quando a gente fez até uma estratégia de lançamento muito legal, porque a gente fez quase que um processo de triagem de cliente. Então a gente falou, a gente só vai escolher 20 clientes, então quem quiser ser nosso cliente vai ter que fazer esse cadastro que demorava 1h30 para o cara preencher o cadastro, porque já era uma barreira a ser vencida. Sim, pré-seleção. Exatamente. Se o cara sentou e gastou 1h30, investiu 1h30 de tempo e energia para poder responder tudo, ele quer muito ser nosso cliente. Então isso já era um filtro ali. E aí a gente teve centenas de empresas, porque eu também já tinha esse posicionamento de autoridade nesse segmento relativamente legal ali. Então a gente teve centenas de aplicações, escolhemos as 20 e começamos dali. Então já no primeiro mês a gente já começou com 20 empresas para operar. Óbvio que há 8 anos atrás era um outro nível de maturidade, tanto meu como empresário, do meu time, dos clientes, da metodologia, e com o tempo a gente foi criando uma metodologia própria de como aplicar essa cultura de testes para o mundo de performance, do mundo de funis de venda, vamos dizer assim. E desde então a gente se posiciona totalmente dessa forma, né? A gente é boutique, a gente não abre exceção. Se não termina nenhum projeto, não abre nenhum espaço, não entra ninguém. Não entra. Hoje, fica na lista de espera e... mês que vem, cara, se abrir um espaço, a empresa entra. Hoje mesmo eu tava conversando, esse mês não entra mais ninguém. E aí, conversando com o cliente, falou, cara, acho que a gente vai entrar. Então eu falei, então me avisa o quanto antes, porque eu já separo o slot, e não só a disponibilidade. A gente também faz a triagem de perfil, porque a gente sabe qual é o nosso perfil do cliente ideal, a gente sabe os cases que a gente consegue gerar de resultado de verdade, então a gente escolhe os clientes que a gente tem mais fit para poder efetivamente mexer o ponteiro e gerar resultado. E aí essa virada de chave de ter essa pegada mais boutique, mais sênior, e
Com gente mais sênior também, você tem uma postura muito mais profissional no dia a dia, né? Eu tô aqui conversando com vocês, eu não tô preocupado se o meu time tá entregando ou não, porque eles estão entregando. Sim. Porque é tudo gente sênior, que sabe o que fazer, com processos muito bem definidos lá na empresa. Não é sobre idade, é sobre a experiência, Pelo contrário, tá né? falando de experiência. Sim, e é legal porque você trabalha com adultos profissionais, Sim, né? sim. E assim, sendo bem sincero, eu gosto de trabalhar com pai de família que tem conta pra pagar, responsabilidade, entendeu? Porque, por causa disso, é nível de comprometimento, porque a gente que é empresário, né, o turnover, você tem que trocar pessoas. É muito né? trabalhoso, É muito né? trabalhoso. É muito caro. É caro, é trabalhoso, caro. afeta o nível de serviço, a gente tem projetos muito desafiadores. Afeta diretamente seu cliente, né? Exatamente. Então, com essa pegada mais sênior, e que eu não tô falando de idade, mas sim hora de voo, experiência, né? A galera sabe muito bem como se posicionar. Eles trazem as soluções para os problemas, né? Assim, eu não preciso ser o dono da verdade, não é porque eu tenho mais tempo de experiência que eu sei de tudo, não sei de tudo. Inclusive, os meus especialistas são muito melhores do que eu. Eu trago muito mais uma visão estratégica do que uma visão tática operacional. Eles são os especialistas. O cara do meu copy, o cara de performance, o meu desenvolvedor, o meu engenheiro, o cara de BI, o cara de UX. Eles são os bons. Eu só digo as linhas gerais do projeto e eles montam seus planos, eles defendem suas estratégias, suas posições, tem postura para sentar com o cliente e defender o ponto de vista, explicar o porquê que a gente vai fazer daquela forma. E aí, por isso, a gente tem uma taxa de renovação, de retenção de clientes super alta. Os clientes adoram a forma que a gente lida na dinâmica do dia a dia. O nosso foco é sempre bater a meta do cliente, ponto final. Então, é um trabalho sempre muito focado em dados e definição muito bem e objetiva do que a gente tem que fazer, do nosso escopo de entrega, né? E isso também, ter pessoal maduro e sênior ajuda muito a lidar com isso. E isso me traz paz de espírito. Vamos ser sinceros, como empresário, né? Antes eu ficava apagando incêndio, cara, todo dia e tocava o celular, eu dormia, já dava exatamente, eu dormia naquela preocupação pensando no que outro droga dia, que tem o dia de amanhã, entendeu? Hoje, quer dizer, hoje há 8 anos, cara, eu não me preocupo desse jeito, não tem ninguém no meu time morrendo de burnout. Outra coisa que eu acho que é legal falar são processos muito bem definidos. Né? Apesar eu ia te perguntar isso agora. Ajuda, porque só quero colocar, você colocar essa vírgula. É uma exceção no mercado, né? E acontecer isso, você já... Mas lá atrás você... Desculpa te... Não, pode falar. Eu imagino que lá, para chegar nesse nível, lá atrás, você já deve ter pego equipes que foram problemáticas. A gente sabe que não é fácil. Até hoje, ser humano, se a gente for parar pra pensar, assim, é normal. Eu brinco, se você quer ser empresário e você acha que amanhã vai ficar tudo melhor e mais fácil, porra, tem uma péssima notícia pra você. Os problemas só vão mudar. Entendeu? E quanto maior, mais desafiadores e complexos eles ficam. Continue errando com o dinheiro dos outros, que é melhor, se você não quiser errar com o seu. Exatamente. E aí eu tava conversando com o meu head de operações, meu sócio, o Estevam, a gente conversando sobre os últimos anos. Se a gente for pegar nos últimos 3 anos, foram mais de 60 profissionais que passaram ali no Growth Team até encaixar esse grupo que já tá super estável. Então não é fácil. E a gente tem sim que trocar as peças do tabuleiro para que o jogo funcione do jeito correto. Sim. E como a gente tem, voltando aos processos muito bem definidos, isso traz alguns benefícios. Né? E processo não é burocracia, são coisas diferentes. Pronto, né? agora eu posso colocar minha vírgula, que Por é o favor. seguinte, e que bom que você interrompeu, porque foi ótimo, porque isso vai trazer mais um insumo aqui pra mim. Eu quero colocar uma vírgula só que eu vi você contando essa história toda agora, e me pareceu que você... se eu estiver errado, você me corrige, que eu tô só falando da impressão que eu tive. Que você é muito apaixonado pelo que você tá fazendo agora, assim, tipo, o jeito como você falou, tipo assim, cara, a gente tá fazendo isso e tá muito bom, e agora eu sinto paz de espírito e tá tudo legal e tal. E eu fiquei pensando, cara, construir esse negócio, porque tudo que tá fluindo muito bem, você pode ter certeza que antes deu um trabalho danado pra chegar lá. Eu brinco, Claro. se o Google só tem um formulário de pesquisa, é porque por trás, meu querido, deve ter código ali até enjoar. Total. Então, quando é muito simples à frente, quer dizer que o bastidor é super complexo. E aí, o que eu queria botar a vírgula aí, né, em cima disso tudo? Como que você hoje conseguiu chegar nesse ponto? Obviamente, usando processos, mas como você lida hoje com esses processos para ter essa paz de não estar lá, tendo Rafael ou não tendo Rafael,
as coisas estão funcionando sem precisar nem você perguntar. Eu olhando para um Dash, sei lá. Como que você organiza todas essas coisas? Porque apesar de serem 20 clientes, você deve ter clientes que são exigentes pra caramba. Claro, a gente opera contas com clientes do porte de iFood, Vale, Ultragás, Randon, Ferro Norte. A gente vai falar depois de bilhão aqui, tipo, aí. Depois vai falar do tipo de coisa coisa que você faz. Além de perfis de empresas menores e tudo, a gente tem essa característica de comprar bons barulhos, entendeu? De ser um time de elite para projetos bem desafiadores ali. Depois a gente vai entrar no que a gente tá falando, que é o que você faz especificamente. Porque tem gente que tá ouvindo e fala assim, tá, mas o que ele faz? O que ele faz? A gente vai chegar. É só pra... na minha cabeça eu fico pensando, cara, é uma galera sênior. Pô, os caras trabalham meio que sozinho ali. Só que só trabalham sozinhos porque deve ter um processo, cara. Deve ter uma trilha, um onboarding sinistro. Não, e aquele negócio, pra começo de conversa, eu já quebrei, já comprei, já vendi algumas empresas. Então tá tudo certo. 26 anos é uma vida, né? Acontece muita coisa. Então, quando você abre o capô do carro, a gente vê as gambiarras que estão lá, os problemas que a gente encontra, né? Então, beleza. O PowerPoint é sempre mais bonito do que a realidade. Né? Então, dito isso, você pega, né? O Growth Team passou por, nos últimos anos, já 60 pessoas ali até estabilizar nos 20 e muitos ali dos últimos anos. Pra chegar nesse onboarding que você faz hoje. Um time muito comprometido e não só com os processos, como também com as metas dos clientes, né? Porque o problema do cliente é o meu problema. Né? Então, partindo dessa premissa. E a gente foi evoluindo, né? Evoluindo não só de 26 anos de estrada, mas evoluindo dentro da própria metodologia nossa ali, otimizando processos de forma contínua. Inclusive os processos que estão hoje provavelmente vão ser diferentes dos processos de amanhã, né? Mas hoje a gente já consegue ter processos tão bem definidos que trazem alguns benefícios muito claros. Primeiro, eu dependo menos das pessoas. Então eu consigo pegar uma pessoa média e transformar ela numa boa se ela seguir os processos. Né? E eu transformo uma pessoa boa numa muito boa se ela seguir os processos. Isso já é muito legal. Segundo, o colaborador sabe exatamente o que ele vai fazer. Você chegou hoje lá, ele já tem um onboard. Todo dia de manhã tem lá a daily de manhã, que meu head de operações bate todas as tarefas ali, alguém tem dúvida das suas responsabilidades, dos BO que os clientes têm, tudo isso. Tchau. Não, tá tudo certo, beleza. Fim do dia, checkpoint, o que deu errado, o que deu certo, o que deu errado já tem que ter o plano no dia seguinte para poder correr atrás do prejuízo e por aí vai. Então isso também ajuda até o próprio time chegar e já saber o que fazer. Então não tem aquilo de deixar que ele descubra e ele faça do jeito dele, né? O jeito é da empresa, o método é da empresa, o processo é da empresa. Mas o colaborador chega e torna o dia a dia muito mais leve. Ele não precisa ter burnout de correr atrás, não. Ele não vai ficar naquela, eu acho que... Não. Pô, um novo contratado dá uma delícia para um projeto. Total. E o terceiro ponto é que é muito fácil identificar ruídos operacionais. Então, como assim, se eu contrato alguém e ele não seguiu 3 dias seguidos o processo, o time denuncia, né? Assim, o sistema se autorregula, entendeu? Porque aquela falta de execução numa tarefa tem um efeito dominó dos outros. Exatamente. Putz, o cara não entregou o copy, então o designer não consegue fechar, a landing page não sai, entendeu? A campanha não sai. Aí o sistema vai só apontando. E toda uma gestão transparente, onde todo mundo sabe quais são as responsabilidades de todo mundo, e quem tá atrasado, todo mundo sabe que você tá atrasado. Entendeu? Então também tem uma questão de o sistema se autorregula, mas todo mundo sabe as responsabilidades e atividades. Nada por baixo do tapete. Nada por baixo do tapete. Então, isso é difícil, viu, cara? Então por isso que tem esse número de pessoas que trocaram. Por quê? Porque se o cara tá 2 dias e não conseguiu fazer os processos, desculpa, assim, sabe, a gente vai dar aquela chance, ensinar, entender, como qualquer empresário empático tem que ser, mas não encaixou, bola pra frente, amanhã a gente coloca outro. E assim que vai. Entendeu? Então, ter processos relativamente bem definidos ajuda pra gente muito. Então, a gente tem uma estrutura que é incrível para uma empresa do porte, se a gente pensar do nosso porte, assim. Você ensina isso para outros empresários? Ensino. Óbvio que o secret sauce, né, assim, que aquele tempero especial. Aquele tempero especial, assim, que a gente joga. Não muito, porque é a metodologia que a gente criou. Mas, no fundo, a gente criou uma metodologia operacional
para poder rodar 1.200 testes por mês nos meus 20 clientes, para fazer 200 ajustes por dia nas nossas campanhas dos clientes, para poder... A gente criou o nosso método, mas o método é baseado na metodologia de growth que o Chanelis criou lá em 2010, 2011. Você não inventou a roda, você adaptou ela para o seu negócio. Exatamente. Sim. E nesse sentido, eu sou o maior evangelizador da metodologia de growth do mercado, entendeu? Inclusive, o cara que inventou o Chanelis é meu amigo pessoal, meu mentor e amigo. Né? Então, isso é muito legal. Então, a gente rege pelo método, mas a gente criou o nosso processo para fazer o método funcionar dentro da nossa realidade ali. Então eu ensino muito, né? Eu tenho dezenas de milhares de alunos, não em cursos meus, que eu também não sou produtor, não sou infoproduto, não é essas coisas não. Mas eu dou em aula em quase todos os MBAs, assim, legais do Brasil, eu faço muito workshops. O próprio Sales Club. Tem a empresa de educação, onde eu sou o braço de growth dentro de um ecossistema de vendas, trazendo essa metodologia de testes e melhoria contínua de indicadores para áreas comerciais. Né? Então eu faço muitas capacitações in company. Então só esse ano eu treinei mais de 600 vendedores da Aon, que é uma das maiores seguradoras do planeta, da Alper, que é uma das maiores seguradoras do Brasil, da VAP, que é uma das maiores empresas de equipamentos, né? de eletro, vai de robozinho a ventilador, exatamente. Né? Então isso é muito legal, de compartilhar esse conhecimento com empresas realmente grandes e que vem valor, que já tem a maturidade, entendem do que eu tô falando, até porque eles me chamam. Claro. Né? Se eles me chamam, eles já sabem mais ou menos o que eu vou chegar lá para compartilhar. A gente fez a imersão lá no Sales Club, foi bem legal lá, assim, acho que a gente... É muito legal, cara. A gente conseguiu entender bastante coisa, porque quem tá ouvindo a gente aqui é a galera do e-commerce. Sim. E, cara, o e-commerce, a grande maioria é o e-commerce, é o cara e mais 4 pessoas, lá no seu marketplace fazendo suas vendas, Mercado Livre, enfim, Magalu. Perfeito. E às vezes esse cara tá preso naquele ecossistema, né? Então, assim, a gente fala pra ele assim, pô, site próprio, ele fala, tem que montar aquele negócio na loja, né? Tipo o Nuvem Shop, é isso? Sim. E esse cara, ele tá meio que preso, como se o e-commerce fosse uma empresa, Rafael. Ela não é um canal de venda, ele é uma empresa, como deveria ser um canal de venda. Ele pode abrir uma loja física, ele pode abrir, enfim... Só que como ele fica... O que você tem? Eu tenho uma empresa de e-commerce. Não, eu tenho um canal de venda. Mas quando ele olha pra esse cenário, ele fica preso nessa bolha do e-commerce. Aí você fala assim pra ele, pô, você já fez um criativo bacana pra tua empresa, assim, pra você fazer um growth do teu negócio, crescer na internet. Na cabeça desse cara, ele fala assim, é aquele negócio do Acos, do Mercado Livre, que eu ponho o dinheiro e faz um ads. Ele não tem noção do que é. Então, o que eu queria que você trouxesse pra galera? Porque... Você falou um monte de coisa da hora da agência e eles devem estar pensando assim, cara, o que esse cara faz pra minha empresa, né? O que eu posso aprender com esse cara pra minha empresa, se eu não for estar nesse pool de 20 clientes dele, né? Claro. Então, explica pra galera assim, o que é, de fato, o growth, uma vez que você foi o porta-voz praticamente no Brasil, né? Do início desse negócio no Brasil. Qual a diferença do growth pro marketing tradicional? Claro, enfim. Claro. É porque muita gente se atém à semântica da palavra, né? É growth. Então, qualquer crescimento, qualquer coisa que eu faça crescer, eu tô aplicando growth. Se a gente for falar semanticamente, sim. Mas o que eu prego é a metodologia de growth. Que tem um método, que tem começo, meio e fim, que é o uso de testes em alta velocidade para a melhoria dos indicadores chaves da empresa. Isso numa definição muito resumida e simplista. Tá. Mas e por isso que eu acho legal, porque inclusive muita gente acha que a metodologia de growth é só para marketing e vendas. Não. E a partir do momento que a gente tem áreas... eu treinei todo o time de operações do iFood. Operações é a área que toma conta dos entregadores. Uma área não é uma área sexy como marketing, logística vendas, frenético, né? É logística, é área de logística. Por quê? Porque o iFood identificou um gargalo operacional na aquisição e retenção dos entregadores. E isso é um gargalo para o crescimento do iFood. Então, identificado esse problema no indicador da área, eu fui lá para tentar trazer essa cultura de testes para eles poderem testar muita coisa, para poder captar mais entregadores e reter mais os entregadores. Então, pelo que eu entendi, a premissa do growth é você precisa ter primeiro acesso a uma base de dados. Sempre dados. Sem dados você não vai conseguir fazer nada. Eu brinco que sem dados você é só uma pessoa com opinião. E a gente aqui, nessa altura do campeonato, não dá mais para ter opinião a partir do momento que tudo é metrificado. Então a premissa, o estrutural é ter dados. Para começar... Eu tenho dados? Opa, já é possível começar a pensar em aplicar. Que é aquilo que eu brinco, né? Assim...
A nossa empresa é o foguete do SpaceX pronto para dominar o universo, mas se a plataforma de lançamento não estiver montada, ele não sai do chão. E quanto mais dá ré, né? Exatamente. Até dá ré hoje em dia, né? Mas que até dá ré. Mas eu brinco que a plataforma tem que estar ali, senão você pode ter um foguete mais incrível que ele não sai do chão. Então a nossa empresa pode ser a melhor do mundo, mas se estrutural não está montado, estrutural é ter o mapeamento da jornada completa do cliente com todos os dados. E da jornada vai até, cara, a consideração, até a retenção, recompra, a rentabilidade do cliente lá no final. Então, mapeando toda a jornada, todas as etapas desse funil do cliente, porque quando eu tenho um mapeamento de todas as etapas, eu consigo entender qual etapa que está sangrando, vamos dizer assim. Porque Growth, no fundo, é uma metodologia de identificação e resolução de problemas, que usa esses testes em alta velocidade para resolver os problemas. Então, pode ser que o meu problema seja um problema de aquisição. Eu tenho uma ótima taxa de recompra, minha taxa de conversão é boa, meu ticket médio é bom, mas eu estou com um desafio de trazer novos clientes. Então tá bom, esse é o seu problema, então vamos focar na resolução desse problema. Então você aplica o Growth apontado para aquele foco. Exatamente, porque na maioria das vezes a gente não tem tempo, energia e dinheiro para resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Adoraria que tivéssemos, mas na via de regra a gente não tem. Então, partindo dessa premissa, a gente identifica e resolve grandes problemas, um depois do outro. Então, resolvemos um problema de aquisição, aí você fala, cara, mas eu tô com uma baixa taxa de recompra, e isso tá atrapalhando minha rentabilidade, né, no LTV, no ciclo de vida daquele cliente. Então tá bom, então vamos colocar o nosso cérebro aqui, pensar e criar hipóteses de testes para resolver esse problema específico. E aí a gente testa um bando de coisa. E não necessariamente o que você testa é marketing pago. Você pode testar N coisas. Não, você tá falando... Centenas de coisas, orgânico, pago, se você quiser, né? Pega lá o exemplo da aquisição. Você vai fazer marketing, você vai fazer campanhas de performance, você pode fazer parceria com o influenciador, você pode botar anúncio no outdoor e no jornal, desde que isso tenha encaixe com o teu produto ou serviço e com o teu perfil de cliente ideal. Deu para medir o resultado? Então tudo tem que ser metrificado. Deu para medir? Sim. Cabe. Inclusive é uma premissa do método, que não pode ser medido, não pode ser melhorado. E isso... Kotler, né? Exatamente. Isso é boa prática de gestão empresarial, isso não é marketing, não é growth, não é vendas, não é nada disso. Isso é base de vida, né? Exatamente. Então é algo que todo empresário deveria, né, ter dados. E, gente, quando eu tô falando de dados, qualquer sistema de gestão de R$50 por mês te dá os dados de gestão. E-commerce tem dados, analytics tem dados, e no pior tem uma planilha para controlar os dados, entendeu? Então... A galera do marketplace sofre um pouco porque o dado tá na casa alugada, né? Então ele não recebe tantos dados, mas com pouco dado que ele recebe, ele consegue fazer já alguma coisa. Com certeza. E eu usar também, pegando esse teu exemplo, o marketplace como mais um canal, né? Então é um canal que talvez você não tenha a riqueza de todos os dados, mas você tem como medir retorno sobre investimento, você tem como medir custo de aquisição, né? Que são os indicadores chaves para poder entender a qualidade e a eficiência de um canal, assim, vamos dizer assim. Sim. Não, é sensacional tudo isso, né? E isso não funciona sem pessoas, né? Que eu acho que... eu tô aqui, me coçando eu tô sentindo até um calor vindo aqui, com o RH aqui deve estar maluco pra pensar, como que eu aplico o Growth no RH? Tipo, o turnover, né? O Nubank é um que aplica muito a metodologia de testes numa área também não sexy, que é a área de gente, na área de RH. Então é sempre o desafio de como que eu posso criar formas de entrevistar mais rápido, de validar talentos mais rápido, e depois como que eu posso criar formas de reter mais esse talento. Será que se eu fizer um lote de pessoas com benefícios diferentes, eles ficam mais tempo na minha empresa do que o outro? Do que o B, do que o grupo de controle? Não sei, aí analisa-se os dados e vê. E o que funcionou, vira playbook, vira processo, vira boa prática, entendeu? Então, cara, o Growth é aplicado em qualquer lugar. O lance é ter o dado para medir e entender que é uma metodologia. Então tem aquele garotinho que você achou no LinkedIn falando assim, sou especialista em Growth. Aí você pega o case, eu apliquei 100 mil, voltou 200 mil aqui no meu ROI. Calma aí, você usou o método ou você falou Growth só porque você cresceu de 100 para 200? Exatamente, eu não posso dizer, né, que ele não aplicou, porque se ele quiser falar, não, eu fiz Growth, claro, semanticamente você cresceu o negócio, você fez Growth. Mas a aplicação do método já é bem mais raro, muita gente fala que faz Growth, mas não aplica o método. Mas sendo muito sincero, esses testes para melhorar os indicadores de performance, aprendizado contínuo e rápido, e tomada de decisão baseada em dados, cara, é o que está por trás de todas as empresas de alta performance nos últimos 10 anos.
Assim, ponto final. Né? Ela pode falar... Mesmo que faça diferente, mas Claro, se não, você você pegar pega- o caminho mesmo. Você nunca viu o Jeff Bezos virando e falando, olha, eu faço growth marketing. Não, mas você vê ele falando, o sucesso da Amazon depende da quantidade de testes que eu faço por semana. Então, ele O aplica... growth tá ali. Exatamente. Então, você pode falar de forma clara ou não, mas você pega desde Facebook, YouTube, LinkedIn, até os grandes brasileiros. Você pega os unicórnios todos brasileiros nos últimos anos, desde Sim, RD, Melius, Hotmart, Melius, Gympass, Log, Conta Azul, todos esses, cara, testam muito, melhoram de forma contínua e rápida seus indicadores e tomam decisões frias baseadas em dados. Ponto final, todos. É o famoso fail fast com dados. É isso né? aí. É isso. aí. Cara, e é legal pra caramba isso aí, né? E eu acho que pra você ensinar a sua galera lá, é que você tem um método. Daí chega, como você deve ser fanático por métodos, porque querendo ou não, cara, você tem que gostar muito pra fazer esse processo todo, né? A galera entra na tua empresa, eles também ficam Ou apaixonados ou não? Contratar pessoas que gostam muito. É isso que eu ia te falar. A minha pergunta é essa mesmo. E a galera chega apaixonada assim, caraca. Eu costumo dizer que, assim, todo empresário, toda empresa, ela quer trazer o talento que vai abraçar a sua causa, que vai ser apaixonado. Mas essa paixão não é assim, tipo, do nada. Não é Não, do eu nada. acho- Ela chega, não conhece e já Claro. tá apaixonada. Não, eu acho que a maturidade empresarial é a gente saber o que a gente é bom e não é bom. Entendeu? E o que a gente não é bom, contratar gente boa pra fazer. Porque senão a gente vai ficar o quê? A gente tem tempo pra ficar estudando ou pra assumir uma questão operacional. Meu tempo é muito caro pra ficar fazendo questões E operacionais. a paz de espírito que você falou, né? Onde é que você acha? E a humildade de entender que a gente tem outras- gaps Sim. de skills que precisam ter gente qualificada. E eu trago um exemplo raro e muito claro aqui. Há uns 4 anos atrás, quando o Growth Team deu uma virada qualitativa e quantitativa de volume, assim, de clientes mais desafiadores, começou a aparecer um desafio muito claro para mim, que é a gestão de margem em serviços como o nosso, né, de alocação de recurso, quanto que cada cliente onera de cada recurso para poder depois sobrar dinheiro no caixa. A agência tem muito essa dificuldade de medir as coisas, sabe, no detalhe ali. E eu não sabia como fazer. Eu falei, cara, eu não sei como fazer isso. E aí eu fui atrás de um dos maiores gestores, diretores de operação de uma agência grande, né, de uma agência bacana. Cara, esse cara veio trabalhar comigo. E se der mole, ele entrou ganhando mais do que eu. Porque ele tinha que resolver um problema muito você sério não que eu resolve. não sabia resolver. E ele chegou, matou no peito, resolveu. E aí eu acho que é uma outra lição de vida de a gente entender as curvas em J. Né? As curvas que você dá 2 passos para trás no tabuleiro, entendeu? Dá o passo para trás, estrutura tudo, mas aí você prepara para a empresa crescer depois. E essa curva ela vai acontecendo várias vezes, né? Você cresce, começa a quebrar as coisas no bom e no mau sentido, você vai resolvendo e aí você se estrutura para poder passar mais uma Subir de fase novo. ali do jogo, entendeu? E aí, há 4 anos atrás, eu fiz isso. Chamei um head de operações, um diretor de operações, o Estevão, que depois vai assistir a gente aí. O cara chegou mandando o braço, organizou a casa, depois virou sócio. Entendeu? E hoje é meu sócio, meu parceiro e tudo. A E ele, sinergia que você precisava, total, né? exatamente. E eu não tenho nenhum problema em... Se a gente quer fazer coisas que a gente não tem as skills, a gente levanta a mão e fala quem é que vai nos ajudar. O que também traz um desafio empresarial aí, que acho que para quem está começando como empresário, é entender que negócios precisam ter margem e precisa sobrar dinheiro. Né? Negócio precisa ter dinheiro no caixa. Profit First, Porque né? Aquele livro. Exatamente. Então, é porque esses saltos qualitativos, na maioria das vezes, eles são de investimento. Sim. Então, como é que eu vou contratar uma empresa de dados para poder estruturar o meu BI se eu não tenho dinheiro no caixa? Como é que eu vou contratar um head de operações para resolver, um cara super sênior para resolver um problema operacional que eu tenho se eu não tenho dinheiro no caixa? Como que eu monto um time de seniors para Exatamente. atender 20 clientes sem dinheiro no Exatamente. caixa? Porque a ideia é boa, mas e o dinheiro? Claro. Então, assim, a margem ela é soberana, vamos dizer assim. Nada da empresa faz coisas que podem ferir a margem que foi definida no planejamento estratégico. Então fala, tem que contratar a ferramenta. Vai comer nossa margem? Vai. Então não vai contratar essa ferramenta, a não ser que você abra esse buraco em algum outro Acha aí. negócio nosso aqui, entendeu? Dá um jeito. Porque senão a gente começa a trabalhar com regime de exceção e aí as coisas vira começam. regra, E quando daqui a você vê, Quando a exceção virou regra, tudo se perdeu, né? Exatamente. E isso nos propicia dar esses saltos qualitativos e ser destemido também para poder pegar projetos que são muito desafiadores. Exemplo também,
Real, né? Eu fui contratado há uns 3 anos atrás para poder treinar o time de lideranças do iFood, das unidades de negócio do iFood, porque eles são muito bons, mas estavam sem método. Então eles estavam fazendo muitos testes que não davam resultados, né, inconclusivos, que começavam e não terminavam, que as pessoas não sabiam como medir os indicadores daquele teste. Enfim, uma galera muito boa, mas que sem método estava batendo na trave ali. Né? E aí a gente foi chamado para treinar ali as lideranças de umas 8 unidades de negócios do iFood. E eu lembro, eu vou falar os números de forma caricata aqui, mas é mais ou menos isso. Eu lembro que antes do método, eles faziam menos de 10 testes por mês em cada área, com uma taxa de fracasso, né, assim, de insucesso acima de 60%. E aí depois que a gente fez o treinamento trazendo método racional por trás, eu lembro que, se não falha a memória, a Paula, que na época era head lá, ela falou, cara, cada unidade está fazendo mais de 40 testes por mês com uma taxa de sucesso acima de 60%. Então olha a mudança que isso traz na própria dinâmica de negócio. No final da linha ali no mês, cara. Nossa, Sensei, aumentou por 4 vezes a quantidade, mas se você for ver a eficiência, nem se fala, aumentou muito mais. É aquela brincadeira da abdominal lá, né? Fazer 30 no dia, um dia não dou nada, mas soma aí a quantidade no ano, né? Exatamente. Depois eu quero até pegar esse teu gancho aí e coloca na gaveta. E aí, o iFood chamou a gente para poder ser agência, para poder trabalhar com eles. O projeto ultra desafiador. Eu tive que contratar gente mais sênior, eu tive que contratar consultorias para a gente poder trabalhar em grandes aplicativos, que é um monstro completamente diferente. Eu montei uma área de engenharia, eu sou uma das poucas agências, ainda mais no meu tamanho nem se fala, que eu tenho uma área de engenharia, eu tenho um desenvolvedor, BI, etc., para poder pegar projetos como esses. Mas se eu não tivesse dinheiro em caixa ali para poder fazer esse movimento, eu tava parado no mesmo lugar que eu tava lá. Engenheiro de dev, assim, pra você esse nível que você tá falando aí, isso é louco. Então, nesse sentido, para quem tá começando, assim, toma muito cuidado com negócios que vendem, mas não geram dinheiro, né? Que não sobra dinheiro em caixa. Não é nem só pra gente, que é dono e tem que botar o dinheiro do bolso no final das contas, que é para isso que a gente cria negócio. Mas pro próprio negócio se movimentar, entendeu? Então, se você tá pegando todo o dinheiro da empresa e não tá deixando dinheiro no caixa, você também não vai ter dinheiro para poder fazer esses ciclos de melhoria que, cara, via de regra, guardadas aí as exceções, precisa de investimento, entendeu? Não tem jeito. Não tem jeito. Você falou que queria pegar o gancho, que eu falei sobre, 30 abdominais num dia, parece que não faz efeito, mas se somar o ano inteiro... Que é legal, porque é o seguinte, growth é uma metodologia de ganhos incrementais. Não é necessariamente da bala de prata. Não, Rafael, eu quero, cara... Me fala aí, o que não falta é lead que vê esses cases de sucesso, que são exceções, que são vendidos como regra, né? E aí fala, não, Rafael, eu vi lá o case do Dropbox, que virou unicórnio só com aquele programa de indicação MGM, que eles fizeram, o Member Gets Member. Como é que eu faço um negócio desse pra mim? Não, tu não faz, cara. Você não faz. Nem eles fazem de novo, primeiro que você não é o Dropbox... Segundo, que não é o Chanelis, o cara que inventou o método, que criou a metodologia do Dropbox. E terceiro, que isso é exceção. A regra não é a bala de prata, a regra não é... Nem eles só fizeram de novo. A fórmula mágica, exatamente. Você se ilude, hein? Exatamente, porque os cases são incríveis e sexy, mas os cases são exceções, né? Então, o growth, na verdade, é um processo de melhoria contínua, mas é incremental. Só que é uma fórmula composta. Então, se hoje eu melhorei 0,2% a minha taxa de conversão, o teste de amanhã é em cima do 0,2% que eu fiz ontem. Então, eu já vou empilhando pequena melhoria em cima de pequena melhoria, e aí eu tenho crescimento exponencial. Não é uma ação que fez assim. Que ela pode acontecer em caráter de exceção, mas via de regra é melhoria em cima de melhoria, eu vou empilhando os resultados, e aí sim eu tenho um crescimento exponencial. Então as pessoas... É sempre mirando no longo prazo, né? Assim, pode ter um tiro curto, óbvio, mas... até porque quanto mais testes você faz, teoricamente, mais rápido você consegue encurtar mais o aprendizado. Você faz, exatamente, né? Exatamente. Então tem empresas que a gente consegue virar o jogo em um mês. O próprio Sales Club, o Growth Team hoje é a agência do Sales, porque antes a gente era muito caro pro Sales Club. Antes a gente era muito caro pro Sales Club, agora já nem é tanto. Aí, em um mês, a gente reduziu mais de 40% o custo de aquisição de leads. Por quê? Porque a gente testou muito mais do que a agência que estava fazendo antes. Isso acontece desse jeito? Não. Para Randon foram quase 4 meses para a gente conseguir sair de quase R$200 de custo por lead para R$7 de custo por lead qualificado. Então, a gente nunca sabe muito bem o tempo que vai levar. E óbvio que também o investimento em teste
pode acelerar ou não o aprendizado. Então, as empresas normalmente são conservadoras, mas se tiver alguém que tenha mais coragem e falar, não, eu quero investir mais nos testes para poder encurtar essa curva de aprendizado e melhorar tudo o quanto antes. Tá bom, aí a gente segue esse plano, entendeu? Mas as expectativas precisam ser alinhadas, que é ganho incremental, melhoria em cima de melhoria. Por isso que a gente testa muito. Por isso que a gente é a agência hoje em dia que mais testa proporcionalmente por cliente no mercado. Ponto. Você falou em 1.200 testes aí, eu falei... 20 clientes, são 60 testes por mês. E esses testes podem ser desde testes de canal, testes de copy, testes de UX de landing page, testes de scripts de WhatsApp, testes de formato de campanha. Vai de um texto que vai para um bot do WhatsApp até um criativo que está na meta rodando patrocinado. Né? Porque pode ser que esses 60 testes da empresa signifiquem milhares de criativos nesses 60 testes de campanha ali embaixo, entendeu? E óbvio que não é tão linear. Tem empresas que testam muito mais e tem empresas que testam muito menos, dependendo do próprio perfil. Mas a gente, cara, testa muito para poder garantir esses indicadores, esse sucesso nas iniciativas. Então, quando ele fala teste, galera, só pra vocês pegarem aqui, vocês devem estar frenéticos aí, né? Eu tô com a cabeça explodindo, imagina você aí, mas só pra você entender. Quando ele fala teste, ele não tá falando que é um criativo que ele testou uma palavra que tava diferente da outra. Nesse aqui eu coloquei bolinha, naquele ali eu coloquei quadradinho. É muito mais que isso, tem metodologia, quando ele fala teste, pode englobar 10 criativos num único teste. Pra começar, entendendo onde tá o problema, né? Então, porque se eu tenho um problema de aquisição, tá bom, não vou... Vamos dar um exemplo real, Rafael? Vamos fazer isso? Só pra gente criar uma empresa hipotética. Eu tenho um e-commerce, trabalho no, sei lá, Vetex lá. Beleza. Tenho lá meu e-commerce na Vetex. Montei minha loja própria, eu vendo moda. Vamos pegar a moda que é um exemplo legal. Tem grade, cor e tal. Claro. Pô, meu famoso CRO, né? Enfim, eu não tô convertendo bem meu carrinho. A galera coloca no carrinho, vai embora, coloca. Minha taxa de conversão tá ruim. Beleza. Descobri que a taxa de conversão tá ruim. Então, 0,66 é padrão e-commerce. Identificamos o problema. E agora? Como a gente vai testar? Olha só o tamanho do BO, especificamente taxa de conversão. Você pode mexer a performance do seu site. Se o site for mais rápido, ele tende a converter mais. Se você usar fotos de melhores qualidades, ele tende a converter mais. Se você usar vídeos, ainda mais para moda, ele tende a converter mais ainda. Sim. Se você tiver bons copies, ele tende a converter mais. Se você tiver uma estrutura de navegação bem montada, ele tende a converter mais. Se você tiver um checkout simplificado, ele tende a converter mais. Se ele for adaptado a dispositivos móveis, ele tende. Só que todas essas são hipóteses, né? E na maioria das vezes não vai ser uma dessas que vai resolver o teu problema de baixa taxa de conversão. Sim. Porque cada melhoria dessa, cada hipótese, teste desse, você vai melhorar um pouquinho. Então, se eu fizer todos esses, ou até N mais do que esses, aí eu vou melhorando um pouquinho, e aí sim eu consigo ter a meta de chegar no 0,6% a 1% de taxa de conversão de mercado, entendeu? Então é mais ou menos isso. Você falou dos degraus, olha que legal, vocês viram, gente? Ele foi dando vários exemplos aqui, que são os pequenos degraus que você vai subindo. E eu não tenho autoridade, vou dizer essa palavra, para dizer qual desses que vai mexer o meu ponteiro. Então todos estão no calendário da agenda de testes, e se todos bem executados, eles vão melhorar. Um vai melhorar mais, o outro vai melhorar menos, mas todos, se a gente for pensar aqui, podem ser possíveis soluções para o problema taxa de conversão, entendeu? Por isso que o Case, ele é um filme da Disney. Porque ele é lindo, tá lá, musiquinha, anãozinho pra todo lado, bichinhos que falam, só que é o Case. Sim. Ele é a exceção. Sim. Porque a gente vai muito nas palestras, eu tô há 20 anos nesse e-commerce, cara, o que eu já vi de palestra, o que eu já vi de gente falando, troquei a cor do meu botão pra verde, converti 33% a mais. Eu falo, meu amigo, esse seu botão rapaz, botão mágico. Abre uma agência de mudar botão. O botão mágico. Então. É óbvio que se a gente... São testes válidos, tá? Sim. São testes válidos. Mas, por exemplo, a gente tem, falando de campanhas de aquisição, né, de cliente, a gente tem toda a nossa metodologia, porque a gente vai fazer o teste. A gente não sabe se o que vai funcionar melhor com o cliente é o conteúdo gerado pelo próprio usuário, se é um viés de segurança, se é um viés de comodidade, se é um viés de velocidade na entrega, se é o viés do benefício daquele produto. Todos são possíveis, né, ganchos para as campanhas funcionarem. Mas o que vai funcionar melhor? Eu não sou o cara que vai responder, entendeu? Quem vai responder é o mundo real, é o campo de batalha, é o mercado. E aí a gente testa lá, tem todos os checklists de testes para poder ver o que encaixa melhor. E sem contar outra coisa, é usar de inteligência, vamos dizer assim, estratégica, de fazer boas pesquisas de mercado, fazer engenharia reversa dos grandes players, entender o que eles estão usando nas campanhas. Hoje em dia, todas as plataformas são abertas para você ver os anúncios de todo mundo, por questões de privacidade. Então, você quer saber como o melhor player do seu segmento anuncia no Meta?
Clica na biblioteca de anúncios do Meta e vai lá ver. Você quer saber como é no Google? Idem. No TikTok? Idem. Então você consegue ter ali pelo menos uma base de conhecimento para poder pesquisar o que é isso. Se você tem vende suplemento alimentar e teu maior concorrente só faz campanha com vídeo com um cara fortão, para que você vai fazer com a foto da menina? Entendeu? Eles já gastaram tempo, energia e dinheiro para testar, acertar. E se tá lá todas as campanhas com esse perfil, tudo indica que assim, esse seja um bom caminho. Então é melhor você começar dessa forma e dali começar os testes. Tudo bem fazer o da menina, mas não deixa de fazer o que tá certo. Exatamente, porque é um bom indicador que funcione. Principalmente se você olhar as campanhas que estão ativas há mais tempo, porque essas ninguém mexe. Então essas são as que funcionam de verdade. Tem um perpétuo ali, né, cara? Da campanha rodando. Pegaram a dica? Então, isso é fundamental. O pessoal quer começar do nada e atingir resultados. Já quer inventar no primeiro dia. Inventar o achômetro, né? E até o que não é fácil para quem está começando, ter a maturidade, o discernimento de entender se o teu produto, o teu serviço é bom. Sim. Né? Assim, o cara monta o site, não faz nada em termos de layout, pega o template cru, sabe? Fotos mal feitas, e aí depois reclama no e-commerce não funciona. Aí quando você vai colocar comparando com nem big player, mas um player que funcione, que tem que saber que é uma experiência de navegação super bem cuidada, que as fotos são super bem feitas. Então existe um mínimo de boas práticas que precisam ser seguidos. E o teu consumidor vai digitar o nome no Google, vai lá ver, isso vai comparar... Vai tudo, né? Tudo, vai comparar um com o outro. E aí, até antes de te chamar, assim, a gente tem a humildade de falar, tá uma merda. Não fiz certo. Não tá legal. E aí, óbvio que não tá convertendo. Ou então, se você talvez não tenha a expertise e a experiência, cara, você tem algum amigo que tem. Então, fala, cara, olha aqui meu site. Vê se todo mundo tem um amigo mais inteligente que a gente. Entendeu? Concorda? Sim. Que a gente, então você fala, cara, não sei ver. Vê pra mim se tá legal. Porque é um jeito de a gente se frustrar menos, entendeu? Achar que a gente tá fazendo uma coisa incrível, que quando vai pro mundo de verdade, nem é tão incrível assim, entendeu? Porque a gente tá no viés ali, bitolado com o projeto, e a gente não tem uma visão mais ampla e estratégica do mercado para entender essas coisas. Então, vale olhar e falar, putz, realmente o meu tá fraco, entendeu? Na verdade, dói, mas liberta, cara. Claro, com certeza, com certeza, com certeza. Eu ia fazer um paralelo com o LinkedIn. E as pessoas hoje, claro, vão usar a plataforma da Econ Lovers para achar a empresa, para dar match com as empresas. Mas muitas vezes, o que a gente faz? Vai dar uma olhada em quem é essa pessoa, quem é aquele candidato. E isso me fez assim, poxa, o cara não cuida da foto que coloca. Não cuida ali daquele banner que tem inicial. Não cuida do que coloca, das palavras-chave. E assim, ainda quer... Aí, no final, o que ele quer? É que pode ser que não tenha... Eu tenho que puxar pro RH, né? Não, mas tá perfeito, tá perfeito. Gente, e a pessoa, o que ela quer? Ela quer arranjar um bom emprego, que dê um monte de benefícios. É exatamente o que ele tava falando, é isso aí. Um bom salário, mas a pessoa não tem nem esse cuidado mínimo. Então, isso. Cara, essa verdade que você falou é maravilhosa. Olha aqui e fala, pô, tá uma merda. Isso! Mas aquele negócio... Tá tudo bem, cara, corrige. O empresário de primeira viagem, né, o empreendedor, assim, às vezes ele não tem experiência para poder ter essa perspicácia, né? Para poder, então, chama alguém que tem, pra olhar, exatamente, né? Mas entendeu? não tenha também, eu acho que uma coisa que é legal pra galera pegar... E aí engole o choro, isso né? Que eu falar. Perfeito. Assim, galera, assim, é muito legal ouvir isso de quem tem 26 anos de experiência numa área específica que você atua, fora todas as suas experiências de outras áreas que você já trabalhou, e, enfim, network que você fez, experiências de vida, viagens, que tudo isso vai acrescentando quem você é. E é muito legal ouvir, porque a gente vê... eu só confio em quem já errou, tá? Pra dar a base do que eu vou falar aqui. Claro. Eu até brinco assim, você anda de moto? Pô, anda de moto. Vem comigo. Calma, você já caiu alguma vez? Não, então eu não vou. Eu quero andar com quem já caiu, porque só tem dois tipos de motoqueiro. O que caiu e o que vai cair. Então assim, eu não quero ser o que vai cair com você, irmão. Claro. Então assim, tá tudo bem, é mais arriscado, quem chega primeiro bebe água limpa, que legal. Claro. Só que, cara, quando eu escuto alguém como você e como outros convidados que já vieram aqui, trazendo experiências, que isso tudo aqui, gente, é experiência. É ter errado muito, é ter acertado, é ter batido a cabeça na parede. Continuar errando, tá? Porque várias vezes a gente se vê na situação, eu tô com meus sócios ali, eu falo, gente,
A gente prega e a gente não tá executando. Como é que pode? Olhar pra dentro de casa, Pô, vamos, É não isso, pode. é isso. Então a gente... Agora que as coisas estão mudando. Claro, né? então a Existe gente mudança também por- é humilde o suficiente pra entender os seus próprios gaps, né? Isso, assim. mas é porque onde que eu quero chegar com essa explicação aqui? Pô, às vezes eu acho que o mais difícil não é nem ver que tem um erro, ou sei lá, procurar quem corrige. É assumir que é necessário matar aquilo. Claro. Porque assim, ó, um filho a gente não mata. Pô, ó, o menino tá fazendo coisa errada. Pô, você não mata, você corrige. Não deveria, né? Você corrige e tal. Agora, produto, Claro. método, Claro. negócio, Claro. você não tem que ter medo de matar. Pô, fiz um site, eu tenho um apego por essa logo é horrível. Sim. Troca. Sim. Todo designer que... Sim. O cara paga o designer fala, a logo é feia. Aí o cara fica sentido, por quê? Porque fui eu que fiz essa logo. claro. Cara, mas ela é horrorosa, desculpa, Concordo. irmão. Então põe na mão de outro. Então assim, já faz um tempo que eu me desapeguei, porque eu comecei no design. E o design tem uma mania de achar que o design que ele fez era É o bom. melhor. Claro. Até alguém olhar e falar assim, o cliente principalmente, né? Cara, não gostei. Esse cliente não entende de cores. Ele não sabe nem o que uma paleta tá falando. Beleza. Ficou uma bosta mesmo, irmão. Só arruma isso, sabe? Sim, Então, assim, eu acho que ter essa consciência de que se tiver ruim, eu preciso matar, talvez seja uma premissa enorme pra crescer no mundo do e-commerce, Ó. do negócio em si. Não tenho dúvida nenhuma. Eu inclusive, principalmente quem tá começando, tem aquela síndrome do primeiro amor ali, né, pelos negócios. Então, o cara quer morrer afundando com aquele negócio, mas não abre mão, assim. Vou falar do jeito também simplista, mas falar, cara, se o negócio tá 2 anos e não dá dinheiro e o negócio não tracionou, ele já morreu, entendeu? Esquece. A gente não tá falando de negócios gigantescos que demoram muitos anos para ser feito. O e-commerce, cara, ele tem que estar funcionando em 2 anos, ele tem que estar vendendo e gerando, cara, o mínimo de receita para se retroalimentar e sobreviver. Se não tá, esquece, cara, assim, fecha essa merda e vai partir pro próximo, entendeu? Assim, não tem... Qual é a experiência que você adquiriu, né? Exatamente, e tá tudo certo, né? Eu e o meu sócio, a gente cria muitas ideias de negócios e muitos não viram negócios, porque hoje em dia a gente sabe validar negócios. Eu crio uma landing page, entendeu? Eu finjo que aquele produto tá numa lista de espera e vai ser lançamento, a gente joga a mídia pra lá, vê qual é o custo de aquisição, vê qual é o nível de interesse e se funcionar Deu market fit. aquilo ali vira um negócio, se não, cara, fecha isso, a gente não conta pra ninguém e aí tá tudo certo. A gente começou isso aqui assim, cara. A gente Concorda, sim, a gente fez um nenhum site, problema. uma planilha, rodamos a planilha, falei, Ó, opa, funcionou, E cara. vou dar um exemplo real. Eu estava essa semana palestrando em um evento, num grande amigo, Zé Vinagre. E aí tinha um cara lá na plateia, depois ele me puxou e falou: pô, Rafael, cara, muito legal e tudo. Eu quero montar uma marca de moda para os caras marombeiro fortão mesmo, cara grande, conheço uma galera, tudo. O que você me recomenda? Eu falei, cara, você já montou isso? Ele falou, não. Então, antes de você montar, você vai testar e validar isso. Entendeu? Você nem sabe. Você vai criar um negócio, ainda mais moda que é físico. Pô, Você faz umas 10 camisetas e vai pra academia, cara. Pega de IA hoje em dia as fotos, cria um mock-up, entendeu? Você conhece os caras fortão de verdade? Então pede a imagem deles pra poder ser mais real ainda. Cria as camisetas de mock-up de mentira, no sentido, né? Põe lá encomenda pra chegar depois e ver, sem de cobrar. mentira, cria uma landing page e fala, está chegando a marca a nova que vai revolucionar o mercado dos marombeiros, tudo aí. E aí você vai chegar nos caras que você conhece, vai mostrar isso, vai criar um anúncio, e se o feedback pessoal com os caras do mercado que você conhece foi positivo, e o mar aberto que você estiver anunciando e fazer lista de espera, de pré-lançamento, cara, funcionar, aí você vai gastar tempo, energia e dinheiro pra fazer esse negócio. Não antes. Não é nem que vai dar certo, é Entendeu? um sinal muito bom. Claro. Você pode continuar. Claro, pelo menos você validou uma hipótese no campo de batalha, está diminuindo o risco de investir tempo, energia e dinheiro num negócio que não funciona, e é muito melhor você cortar esse mal antes do que depois que você encomendou 20 mil peças, do que você se alavancou e pediu empréstimo no banco, sabe, assim, esse tipo de coisa. Então, eu acho muito mais responsável. Ele falou, nossa, graças a Deus você não falou isso. Eu falei, pô... O cara chega e ficou mais leve, né? Fala, pô, bem mais leve de testar, entendeu? De validar o negócio, concorda? Pô, você é louco. A internet dá esse poder pra gente. Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que a canetinha ali vai começar a anotar rapidinho. Não, então deixa eu primeiro. Vai. Vai. Não, ó, tem várias coisas, mas pensando, vamos puxar pro RH, né? Você falou que agora conseguiu ter uma equipe Uma mais estabilidade madura, em grande parte dos colaboradores, sim. Quando você devem ter etapas
pra pessoa, pra você dar o aval final, pronto, essa pessoa vai se encaixar aqui. Qual é a soft skill, qual é a qualidade, qual é o comportamento que você consegue enxergar e fala, essa pessoa tem chances de dar certo, porque Claro. você aplica testes antes e aí pra minimizar erros? A parte técnica, o meu time toca. Eu toco muito mais o perfil. Isso. Entendeu? Eles fazem a primeira triagem técnica e aí depois eu valido... Que esse filtro necessário, super Total, necessário. Porque Total. às vezes quando porque senão, né, o cara a gente trabalha com especialistas. Na maioria das vezes, sênior. E o cara chega lá e rateia perguntas simples e fala, É que esquece. todo mundo hoje, né? Claro, eu também sou de humanas, a gente fala muito de soft skills, mas a gente não pode descartar as hard skills. Obviamente, tem umas hard que são treináveis Sim. e outras que eu já preciso da pessoa pronta. Mas comportamento você não consegue mudar do outro. Tão rápido, né? Vamos lá. E, inclusive, isso tem uma relação tempo/investimento. Isso. Entendeu? Se eu quero resolver problemas sérios rápido, normalmente são pessoas que vão ser mais caras, porque elas são especialistas, mais sênior, etc. Se você não tem, talvez, o dinheiro para trazer alguém muito sênior, você vai ter que contratar alguém mais júnior, mas você vai pagar pela curva de aprendizado dele, que vai levar muito mais tempo aí. Então é uma relação direta em detrimento investimento e tempo para resolver problemas. Dito isso, o meu time faz a validação mais técnica ali, de skills, e eu troco aquela ideia muito mais de, primeiro, cara, assim, resolvedor de problema, né? Porque a capacidade de resolver problemas, eu acho que ela é fundamental, e não ter medo, sabe, assim, de resolver problemas, porque é aquele negócio. A gente, como agência, muitas vezes, ou talvez a grande parte, a maioria das vezes, a gente tá lidando com pessoas... frustradas, insatisfeitas com agências anteriores, receosas, a gente não é barato, então tem sempre aquela dúvida do que é valor, do que é investimento, né? Então eu sempre falo com o meu time, eu falo, gente, a gente é bombeiro. Ninguém chega aqui e vocês estão voando. As empresas chegam aqui porque elas estão com dificuldades, desafios, às vezes muito sérios. Sim. Às vezes os empresários estão, cara, na reta final ali do negócio. Então de pânico apertado, exatamente. Né? A gente, então, assim, tem que ser empático, tem que ser bacana, assim, sabe, pra lidar. Eu vou falar um negócio horroroso, mas que tá no meu código de conduta e vocês vão ter que dar um bip aí, não sei. Tem uma linha que é tipo, não seja... Sim. Entendeu? Não seja... Sabe, assim, se o cliente precisa de uma ajuda, se o outro colaborador, alguma coisa assim, você foi um babaca, entendeu? Cara, vai rodar, porque aqui tem que, assim, a gente se cerca de gente que é do bem. E outra coisa, regras muito claras que a empresa não tem religião, a empresa não tem gênero, a empresa não tem time de futebol, gosto político. A empresa não tem gosto político, nada disso. Todo mundo pode ser tudo o que quiser. Entendeu? Você só precisa chegar aqui e executar as tarefas que você tem que executar. A empresa aqui, ela é um time de alta performance. O time de alta performance busca o quê? Busca a vitória. Então nós buscamos a vitória. Nós não vamos levantar nenhuma bandeira. Do mesmo jeito, eu não quero nem saber o que você faz, quem você é em relação a pessoal, pode ser o que quiser, entendeu? Mas também aqui não dentro... traga isso pra cá, senão você vai ser cuzão. Porque a empresa tá focando em resolver problemas do cliente, sendo empática, lidando com questões desafiadoras. A gente tá aqui preocupado com questões que são extra-empresariais e que estão na nossa mesa para decidir. Não, a gente não decide. A única ideologia aqui é a ideologia do cliente. Exatamente, né? exatamente. Como que a gente cuida melhor dele. Essas regras que eu trago muito pra mesa, né? A capacidade de resolver problemas, coisas até que são mais difíceis de falar nesse sentido. Tem que falar inglês, entendeu? O mercado da inovação tá fora. Né? Você vai usar, sei lá, o chat GPT, você vai usar uma ferramenta, você vai fazer pesquisa e estudar. Eu vou te mandar um bando de artigo em inglês, de coisas gringas incríveis, e você vai ter que se virar para entender, entendeu? Eu não vou estar ali explicando para você. E se a gente está trabalhando num negócio que é relativamente com inovação, é uma skill que é fundamental. Você não precisa falar inglês fluente, nada disso, mas você precisa saber ler, conseguir ler, sabe, para isso pra já poder é aprender. Isso é um filtro muito louco de hard skill, então, porque geralmente os pleno para sênior, no setor de growth aí, de marketing e tal, vai falar inglês e isso é um bom filtro para você, porque se o cara não fala inglês, a possibilidade dele não ser sênior é grande. Total. Pô, então o cara cai pra você, como ela tava falando ali, porque eu ia perguntar justamente da hard skills, né? Como que ele chegava nesse processo, mas ela já foi pra softs e eu achei ótimo, porque esse cara vai cair pra sua chancela final ali,
já meio que totalmente batido no hard. Claro. A ideia que você vai trocar com ele é se ele tá dentro dessa cartilha que você espera. Como a triagem dos skills básicos para as atribuições do cargo já estão... Nem pergunto. Exatamente. É muito mais de trocar uma ideia, de ter fit com a gente, de tudo isso que eu falei, entendeu? Isso para mim é a parte que eu entro ali. Então, é como eu vejo talvez você seja uma das poucas pessoas que eu tô conversando, e eu acho que eu espero que esteja errado, na verdade, mas só pra ver se não foi uma loucura aqui. Que a gente tá conversando que talvez a proatividade não é o primeiro bloco de software. O que resolve o problema é não, sim. A capacidade de resolver o problema é diferente de querer resolver ele primeiro. A minha questão é porque como ele tem um método muito claro... A proatividade o cara chega lá, ele é empurrado pelo método. Talvez, exatamente. Até o muito proativo não vai querer, querer fazer diferente. Se o cara for proativo demais, ele pode ser um cara que tá querendo até ir pro outro lado. Mas eu não vou dizer que o método tá certinho ali? Sim. É aquilo que eu falei, né? A gente tem processos eficientes. Sim. Trazem eficiência em toda a operação. Sim. Mas óbvio que eu não tô falando aqui de pessoa que é super proativa e que isso é em detrimento. Não, lógico, claro que não. Mas existem momentos e momentos. E se ela vir aqui com uma ideia para poder melhorar um processo interno, ela vai ter que trazer dados e evidências na mesa para poder ter esse tipo de conversa comigo. Fala, cara, eu fiz aqui, eu mudei o processo, fiz um teste aqui, eu acho que se a gente fizer dessa forma é mais eficiente, que eu vou produzir mais X%, e esses são os fatos. Se tiver fatos e evidência, eu falo que ótimo, e acho que você tá corretíssimo, e vamos ajustar o método aqui sem nenhum problema, entendeu? Mas é muito legal, cara, eu ouvi falar isso, tipo, que a proatividade talvez não é o primeiro skill ali do soft, né? Também, ou até, a gente tá com desafios no cliente. Eu faço brainstorming com os meus colaboradores e eles estão ali para dar ideias. Sim. Não sou eu que vou resolver todos os BO e dar todas as ideias. Eu não sou dono da verdade. Então eu falo, gente, o nosso cliente está com a taxa de conversão de 0,2. Eu preciso da ajuda de vocês para poder ter ideias de hipóteses para a gente resolver esse pepino. Vocês estão todos especialistas nas suas áreas e tem todo o conhecimento de vocês aí. Me ajudem para a gente poder montar um programa de testes legal aqui, porque... Se for depender de todo mundo, só de mim, parece que eu sou o oráculo, eu não sou não, entendeu? Vocês, inclusive, são especialistas e muito melhores do que eu, do que vocês fazem. Então, por favor, tragam as ideias. E isso é cultura. Tá? Isso é cultura. Isso é top-down, isso é cultura de empoderamento do time, isso é tempo para eles poderem, cara, pensar em soluções, hipóteses para problemas. Isso é totalmente cultural, entendeu? Assim. E aí, Rafael, chegou, passou, pronto. Tem chance aqui dentro. Você tem você passa isso para eles. Qual é a cultura de vocês e deixa bem claro. Porque acho que esse é um dos maiores problemas das empresas. Não tem uma cultura bem definida. O onboarding tá bonitinho e fantasioso. Mas só no papel, mas o que acontece ali. E assim, até voltando àquele assunto de toda empresa que é uma pessoa apaixonada, engajada, né? Quando a gente fala de engajamento, é aquela pessoa que tem amor pelo negócio, que tem essa relação, né? Só que a empresa que vai deixar essa pessoa apaixonada. Claro. Eu penso muito nisso. Ela não chega naturalmente apaixonada. Ela pode até ter uma ideia, mas esse amor, né, esse engajamento, se em primeiro lugar ele já sabe, olha, nós somos assim, nossa cultura é essa, e você tem que chegar aqui. Então, traçar já um caminho, e se nessa rota ele fugir, a chance de dar errado também é alta. E digo mais, eu não tô aqui pra romantizar também não, sabe? Assim, romantizar a cultura, que é tipo incrível. Não, a cultura que acontece... Não, é a real. É o que acontece no dia a dia, a gente é centrado no cliente, a gente tem processos bem definidos, a meta do cliente é a nossa meta, a gente tem pessoas sêniores exatamente pra trazer soluções, opiniões embasadas pra mesa. Eu acho que esse dia a dia que é legal, entendeu? Assim, e isso acaba se tornando a cultura do negócio. Mas eu não estou aqui para romantizar, dizer que tipo, é o melhor, ou coisa do tipo. Não, pelo contrário, entendeu? Assim, não é um propósito místico por trás, não. E aí o nosso propósito é bater a meta do cliente. Se você coloca esse não é nada maior do que isso. Se você coloca esse propósito místico e na realidade não acontece, a decepção... Exatamente. Ele fica uma cópia
top, sexy demais pra uma entrega menor. Não, e aí, ele Exatamente. desconfia da própria empresa. Como que ele vai ser expectativas uma boa... exageradas geram frustrações. Exatamente, né? a gente educa a galera, tem cursos pra todo mundo. É isso que eu te perguntar, você faz cursos internos? Assim, Sim, sim, a gente tem Você uma possibilita, né? tem uma prateleira de cursos super legal lá, que a gente pega não só de amigos, parceiros, ou a gente compra para todos os colaboradores, inclusive a gente recomenda que todos façam todos, para poder trazer já, repertório. tem O cara de tudo. copy e tem um negócio, sei lá, de IA, pô, faz esse curso aí, cara, porque isso pode ser legal pra te trazer repertório, O cara que te trazer ficou- mais informação. E outra coisa, tá pago, então senta e faz, entendeu? Se você não trabalhasse aqui, você tem que pagar por isso. Então, pô, aproveita a oportunidade. exatamente. Pô, se o cara ficar Aproveita. um ano lá com a empresa de vocês, o cara, no mínimo, ele pode até não ter dado certo por qualquer motivo de match, tá? Que é normal, mas no mínimo esse cara sai com uma experiência gigantesca de... Sai. Porque, sai. cara, vocês fazem Sai. muito teste, eu acho que é um dia a dia tão intenso de processos que esse cara, acho que ele não tem como sair o mesmo cara. Eu tenho pupilos, cara, que voam por aí, que já passaram pelo Growth Team. Você pega o Thiago do Bot Conversa, cara, plataforma que é gigante hoje em dia. Ele trabalhava fazendo mídia pra mim, a gente é amigo até hoje, então ter pessoas que são bons e que usaram a gente no bom sentido, como um trampolim de forma positiva. Isso é um sinal do bom resultado que você tá Cara, dando pros total, caras, né? exatamente. Tem vários colaboradores nossos que saíram para fazer seus negócios ou que estão voando em Você outras tem algum áreas. colaborador que passou por vocês, pô, virou um brother, que é natural ali e tal, e hoje é cliente de vocês? Cara, colaborador direto, não. Mas aluno, muitos. Você já- Né? muito Aluno, legal. muitos. Então, pô, o pessoal O faz cara aprende, fala, faz o "Não, MBA agora, de Growth da bora." PUC, fica amarradão com a matéria e fala, cara, Rafael, eu quero você operando meu negócio lá. Então, ótimo. E isso ajuda muito. Que também tem essa questão do posicionamento da autoridade, né? E isso eu acho que é super importante, tá? Assim, apesar de ser chato, dá trabalho produzir conteúdo, né? Vir pra cá assim, véspera de feriado, Peraí, vai. aquelas coisas, assim, gravar podcast. Não, brincadeira, mas a gente entende a Não, mas dinâmica, é isso mesmo, a dinâmica da produção de conteúdo, do posicionamento como autoridade Sim. na sua área ajuda muito. E aí isso Exato. serve pra todo mundo que tá vendo a gente ali, quem é da Verdade. moda, quem é etc. E por que ajuda muito? Primeiro que clientes estão dispostos a comprar das autoridades, inclusive pagar mais caro para poder Exato. ser clientes das autoridades, das referências no mercado. É um benefício latente e óbvio. Segundo, os colaboradores estão dispostos a trabalhar, inclusive a receber menos das autoridades, porque eles vão aprender. Né? Então, inclusive, esse head de diretor de vendas, de operação na época, ele veio ganhando menos que ele ganhava, mas ganhando mais do que eu tava ganhando ali na época, entendeu? Então, porque ele sentiu, cara, eu quero abrir mão da parte, porque eu quero trabalhar com vocês. Eu tenho uma experiência Eu aqui quero que vai trabalhar ser- com você, entendeu? Ele que me procurou, abrir a vaga, ele falou, cara, eu quero trabalhar com você, eu vou abrir mão da minha grana, etc, para poder aprender com vocês. Sim. Então, tem essa característica, né? Então, o posicionamento como autoridade, sem contar que, pô, o CPF conecta com o CPF, né? Então, se eu tô isso. falando aqui e as pessoas, por algum motivo, se sentirem seguras no meu discurso do meu CPF, ele se estende pro meu CNPJ, Claro, vou ser pô, se esse sincero. se esse Tem que cara falar, tá pô, aqui- É exatamente, uma pessoa que você me toca, né? Se eu tô na palestra, é meu CPF, mas se eu mando super bem, ele fala, caramba, Rafael, puta, como é que eu faço para ser seu cliente? Entendeu? E aquela segurança se estende por osmose ao CNPJ. Então, isso eu acho que é, em termos de posicionamento, super importante. E não à toa que hoje em dia é uma alavanca, né? O Founder-Led Growth, que é o crescimento baseado na visão do fundador e no posicionamento do fundador, é uma cadeira hoje em dia. É um canal. Tá aí é a um canal. CIMED, né? É um canal. Você acha que, pô, a Jimmy precisa estar lá fazendo aquilo? O Rony precisa estar fazendo aquilo? O cara da Van precisa estar fazendo Pô, aquilo? o Rony é um case tão Ninguém interessante. precisa estar fazendo nada daquilo, entendeu? É. Mas gera essa conexão, essa Conexão, empatia e tira... Aproxima, né? Exatamente, tira ele lá do castelo de Isso. cristal e traz Deixa aqui... ele mais É que ele humaniza É. a conexão, cara. Tipo, o Rony é uma coisa tão maluca, porque assim, eu não sou o cliente reserva, né? Eu tô com a camisa da reserva aqui. Eu nem sou um cliente, assim, afim com reserva, tá? E eu acho muito louco o produto e tudo mais. É que eu sou Ering simple demais, sabe? Assim? E aí, mas o quanto eu admiro o Rony me faz querer comprar as coisas que ele tá, cara. Sim. Porque assim,
Ele fala simples, ele conecta com as pessoas, ele tá lá com aquele bonezinho dele, totalmente de lado ali e tal. Ele nem tá mais na operação. Ele sabe-se lá o que ele vai fazer agora, porque ele tá naquele mistério todo da rede social dele, o Rony Meiser da reserva, tá? Pra quem não sabe aqui. E é interessante, porque eu nem sei, e muita gente que gosta do que ele faz nem sabe o que ele vai fazer agora, mas independente disso, só tá esperando ele fazer pra ir lá e consumir. Claro. Não, sabe? O quanto ele consegue gerar de conexão com as pessoas. E é simples, um cara simples, que fala simples. E eu entendo o desafio operacional disso. Eu sou um cara pouco de exposição pessoal. Você entra no meu perfil, 50 mil pessoas, é muito mais profissional do que pessoal. E eu entendo que talvez devesse ser mais pessoal para conectar, mas ao mesmo tempo eu consigo medir um pouco ali, separar um pouco as coisas. Mas é um perfil de 50 mil pessoas, mas gera milhões de faturamento para minha empresa como canal de aquisição qualificado. Então também a gente não está falando de volume, necessariamente o que traz resultado, certeiro. Porque qualificação traz muito resultado. Então a teoria dos 1000 fãs, se você tiver 1000 seguidores que são fanáticos por você, você consegue criar um produto milionário. Você não precisa ter 100 mil. R$1.000 para 1000 pessoas, 1 milhão. Exatamente. Então, isso eu acho muito legal. E sem contar questões práticas, que, cara, perfis pessoais engajam muito mais do que o perfil empresarial. O Rony, certamente, se vê os indicadores dos bastidores dele, são muito maiores do que os da reserva. Você pega o Léo Castelo, meu sócio lá, o rei do franchise. Cara, você pega o perfil dele, com 1 milhão de seguidores e 3 milhões de views num vídeo, é 10 vezes maior do que o da própria ABF, da Associação Brasileira de Franchise, e dá 300. Então, esse tipo de coisa, até no senso prático, funciona muito melhor quando você tem um posicionamento como autoridade, entendeu? Agora eu quero entrar numa polêmica aqui. Ai, meu Deus. Manda mais aí. Deixa eu beber até água pra poder perguntar. Rafael. Que medo. Você tem um time de alta performance. Eu tenho um monte de e-commerce me escutando aqui, pensando assim, meu sonho era ter esse time que ele tá falando aí. E tá tudo bem, a gente sabe que não é tão simples, são 26 anos de experiência pra gerar esse negócio. Home office. Cara, o meu time é todo home office. Eu acho que são características de negócio. Tá? Como que você vê isso? E eu consigo defender numa boa. Você tem muito cliente de e-commerce. Eu tenho... Muito, você tem poucos clientes, mas eu tenho... já passou pela sua mão. Sim, não, eu tenho 30% dos meus clientes de e-commerce ali. Então você tá falando de uma operação logística que não dá pra fazer home office. Em grande parte, que é mais de 50% da operação do cara é logística. Mas fala aí, defende o home office pra quem... Na verdade, eu defendo ambos, porque eu tenho empresas que trabalham de duas as formas e cada modelo de negócio responde melhor com um método diferente. Tá? Então você pega, o Growth Team já nasceu remoto há 8 anos atrás, então... Eu gerencio times remotos há 20 anos. Sim. Então, eu curto a dinâmica. Mas também funciona no Growth Team, porque é uma boutique. Sim. Porque trabalha com gente sênior, que tem muita disciplina, responsabilidade, tarefas e processos muito bem definidos. Sim. Nem penso em fazer nada diferente do que isso no Growth Team. Já o Sales Club, uma empresa de quase 100 pessoas, com uma área de vendas, sei lá, de 20 pessoas. E quando a gente fala de escala, vendas e escala tem muito energia. Então, hoje em dia no Sales Club, a área de marketing de vendas, ela é presencial. A área talvez de gente não precise, né? A área financeira talvez não precise, mas a área de vendas... gente, acho que precisa, hein? As lideranças, no fundo, assim, as lideranças tendem a ser presencial. Até para poder visitar essas outras áreas. Mas a área de vendas é todo mundo. Porque aí bate o sino, aí o aí o outro cara tá do lado. Como que sente essa energia no online? Eu acho mais difícil. É mais difícil. E aí eu não tô aqui pra ser dono de verdade nenhuma, até porque eu tenho uma empresa que é 100% remoto. O Sales Club ele é híbrido, mas tem áreas que são 100% presencial, e eu acho que encaixa melhor por causa dos próprios modelos aí, formatos de negócio. Então, a resposta ideal é a resposta cretina, que depende. Entendeu? Assim, concorda? Depende. Depende do nível de maturidade, depende de quem vai estar sendo gerenciado, depende do perfil dos colaboradores, depende do nível de temperatura que você espera daquele negócio. Se for negócio de escala, normalmente, pelo menos áreas de vendas funcionam melhor de forma presencial. Aqui, como precisa de 1 ou 2 clientes por mês, e sou eu que fecho tudo, não precisa, entendeu? Então, a resposta não é nem 8, nem 80. Sabe, assim, a resposta. Equilibrado, né? Então, total. E aí não existe... Essa que é a grande questão, né? Porque a gente vê
O guru sempre quer dar uma resposta definida. Não, o melhor modelo é o presencial. O melhor modelo é o remoto. Cara, não é. Né? Porque dependendo do contexto, dependendo do perfil, dependendo da necessidade, dependendo do estágio da empresa. Não, cara, a gente tá aqui pra crescer pra caramba, então vamos botar todo mundo na mesma sala porque a gente tem que crescer 10 vezes esse ano. Tá bom, depois pode ser que se a gente conseguir chegar nesse desafio, aí a gente flexibiliza as coisas. Então mesmo em ciclos dentro da própria empresa podem ter formatos diferentes e quem sou eu pra dizer que tá certo ou tá errado, entendeu? Você não é pra pegar growth num momento específico que você quer fazer uma mudança radical em alguma coisa, trazer a galera pra perto e ficar uma semana todo mundo junto. Exatamente. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a resposta é menos incisiva, nada certeira e muito mais do contexto daquele momento, entendeu? Eu acho. Eu acho que a gente tem exemplos bons aí no mercado. Eu não gosto de puxar sardinha pra nenhum dos dois lados. Aí eu sempre faço a pergunta e deixo o convidado colocar, né? Mas eu acho que o híbrido é muito claro, mas é porque no e-commerce a gente tá vivendo um negócio bem interessante. Que é o quê? É que muitas empresas voltaram, né? Pro presencial. Muitas. Só que os talentos o mercado não voltar mais acompanhou. pro presencial. Porque eles, depois da pandemia, teve lá todo mundo home office. Agora todo mundo volta. Aí nessa aí... Cara, assim, ó, se tem uma empresa que dá um dia porque ou 2 dias eu entendo. Mas Darwin, né, assim, seleção natural aí começa a imperar, assim, se são, assim, lideranças e times de venda que querem trabalhar em casa, grande parte vai sofrer, porque naturalmente os times de venda estão voltando a ser presenciais pelas características que times de venda têm. Ponto final. Não é por questões culturais. É muito mais pelas características de fechar a venda, de ter lá, bater o sino, energia alta, ter o gestor ali, batendo tambor, ouvindo a ligação, fazendo ajuste na hora, sabe assim? Então, esse tipo de formato, de dinâmica, funciona muito bem. Se tiver um cara muito bom que é liderança de venda e fala, não, eu só quero trabalhar em home office, a Darwin vai chegar junto, entendeu? Porque eu acho que esse recado que você passou é muito legal pro empresário, né? Tipo, não dá pra escrever na pedra, cada modelo tem o seu... Isso, e aí o empresário tá ouvindo a gente, ele entende, ele fala assim, beleza, entendi esse cara, concordo com ele, equilibrado, equilíbrio é sempre bom de ouvir, né? Todo mundo gosta de ouvir o que é equilíbrio. Na hora que tá no racha ali, eles tomam um lado, mas na hora que ele escuta alguém que tá equilibrado, o cara fala, nossa, é verdade, esse cara tem razão. Tá tudo bem. O lance é que o mercado, ele é feito de pessoas. Hoje, a gente tá falando de gerações aí de 25, 18, 19, menos, mas 25 pra cima, a gente tem muita gente que tá procurando trabalho, que tá no e-commerce, rodando ali. Tem muita geração Z procurando trabalho que já tem filho, tá? A geração Z não é só criança. E olhando pra todo esse cenário, o que a gente tem visto na prática, não tô falando de números, eu tô falando de testes, né? Na prática ali, é que o cara fala assim, cara, eu preciso ficar pelo menos um dia em casa, velho. Me deixa ver aqui não, e tal. E o e-commerce que voltou pro físico não entendeu. E aí ele fica assim, não, mas a vaga é 100% presencial e tal. E aí você fica procurando, e a gente até entende a questão de olhar o todo, de ter que ter essa relação com os outros departamentos. Eu acho top isso. Mas aí vai tanto do talento entender um momento, por que voltou? Né? E a empresa também. Então, eu tava concluindo, porque o cara, ele não entende, o talento hoje, ele não entende por quê. É o Darwin que você falou. Qual é o problema? Ele fala assim, gostei da sua vaga, entendi o projeto, mas é que tem uma outra ali que tá me entregando um home, e eu não vou pra aí não, brother. E aí o mercado tá meio louco, porque tem uma empresa da home e as outras vão ter que dar porque a outra tá... E aí começa uma loucura. Só que aí também, nem sempre ele tá... a discussão. Nem sempre ele tá... ele só está interessado se é home office ou presencial. Mas uma visão de longo prazo de carreira. E aí você vai querer alguém que não tem... Mas eu não tenho como mudar a cabeça dele. Claro, é isso. Claro. E aí aquele negócio, o poder de barganha não tá do lado dele. Então. Sendo bem sincero. Ele tá olhando, ele tá sendo imediatista num benefício imediato. Mas se a outra empresa que tem o presencial oferece um plano de carreira muito mais legal, uma empresa que pode trazer uma qualificação muito maior, e ele tá olhando só a questão... Cara, desculpa, aí não tem o que a gente falar aqui, concorda? Aí o poder de barganha tá do lado da empresa. Quem tá começando não tem que fazer muita exigência, não, vamos ser sinceros. O sininho que você tá tocando aqui, tem um sininho maravilhoso aqui que tá tocando, que é o seguinte: a empresa que tá
com esse poder de barganha é a empresa que tem um plano de carreira. Claro, Que tem... claro. O problema é que quando a empresa não tem um plano de carreira, um e-commerce está começando pequeno e quer brigar com o outro que entrega o Aí a home office. balança fica muito fácil dele escolher pra Aí onde o poder vai. de barganha volta pro cara e ele fala, amigão, sim. mesmo salário que você... Claro. Mas o meu tem um VT. Tá bom, eu não vou precisar de VT, eu tô no home. Claro, concordo. Sério mesmo que você quer disputar o benefício VT versus home? O home não precisa de velho transporte, cara. Concordo. Entendeu? Não, Então, super concordo. Eu acho que a galera tem que entender a situação da empresa. O empresário, você que tá me ouvindo aqui, pelo amor de Deus, você que é um e-commerce, você vai precisar contratar agora. A gente faz isso, a gente te ajuda, eu sei disso. Mas entenda, mesmo com a nossa ferramenta, a gente não é uma ferramenta que resolve Milagre. o problema 100%. Claro. Eu não sou o mágico David Copperfield de e-commerce. Eu sou uma empresa que te entrega uma solução e você, por outro lado, tem que ter uma estrutura. Tal qual ele falou aqui, pô, eu tenho a melhor foguete do mundo, mas se a estrutura tiver desalinhada, irmão. Então, assim, recrutar faz parte de você também saber que do outro lado tem uma pessoa com uma expectativa. E o meu negócio que você falou aqui, que é a minha cultura não é essa coisa, é só uma coisa, irmão. Você vem pra cá, entrega performance e eu te entrego o que você tá esperando. Cuida de mim que eu cuido de você. Cara, é tão legal isso. Cuida de mim que eu cuido de simples, você. né? Vamos fazer tudo acontecer, não vamos ser polêmicos. Eu ganho, você ganha. Sabe? Tá tudo certo, sabe? Assim, E é aquele negócio, né? Como os cenários são distintos e trazem realidades distintas, né? No Growth Team, o que impera é a necessidade da empresa em relação a skills, tanto faz onde ela esteja. Se o cara tá na Áustria, Nova York ou no interior de Minas, não tem nenhum problema para mim, porque o que eu quero é skill que ele vai poder me entregar e que não precisa ser presencial. Já no caso do Sales Club, o time de vendas, testosterona ali, aquele negócio, sabe? Aquela energia bombando ali. E aí, necessariamente, cara, desculpa, você tá no interior de Minas, então você não vai poder trabalhar no Sales Club nessa área de vendas. Mas pro Growth Team, você tá super adequado. Então, não é uma resposta, né, tão simples assim. Perfeito demais. Eu queria colocar, porque a gente já tá caminhando pro nosso fim aqui, mas eu queria colocar uma perguntinha antes da IA. Mais uma, né? Eu quero misturar com ela. Pode falar tudo. IA, como é que você tá lidando com isso? Por quê? Você falou da galera do faca no dente, bandeirinha no fundo, toca sino, corre de bicicleta, batemos meta, presencial. Esse cara tá sendo substituído por SDRs e IA. Sim. E aí, como é que fica isso? Como que tá hoje? Você tá vendo isso? Seu time já deve ser um time enxuto, né? Você tá aplicando? Como é que você tá vendo isso no marketing digital? Tô aplicando algumas coisas. Você pega no Growth Team, a gente reduziu quase a metade o time de redatores de copy. Não o time, o tempo de execução das tarefas do time de redatores usando ferramentas de IA. Então isso quer dizer que eu dobrei minha produtividade sem precisar contratar ninguém. Ou eu posso pegar mais clientes, ou eu posso entregar mais por cliente sem precisar contratar mais pessoas. Só que, do mesmo jeito que que Growth é a metodologia de identificação e resolução de problemas, com a gente é a mesma coisa. Identificamos que a gente tinha um problema de gargalo operacional na área de copy, na área de redatores. Identificamos o problema. Então quais são as possibilidades de resolução? A gente pode contratar pessoas, a gente pode testar ferramentas, então a gente foi criando hipóteses para resolver aquele problema. E percebeu que uma ferramenta de IA ajudava muito a galera e com isso reduziu pela metade o tempo de produção. Growth dentro foi de casa. Uma hipótese que foi gerada. Uma delas era contratar outra pessoa. Também uma hipótese de solução, mas antes vamos testar a ferramenta, e se não funcionar, aí a gente contrata essa pessoa. Beleza, isso foi um exemplo real e prático. 2, a parte de relatoria. A gente faz 1.200 testes por mês, 200 ajustes de campanha por dia. Como é que eu consigo acompanhar isso com um time enxuto e como é que eu consigo passar essa visão para o cliente? Porque não se esqueça, se a gente faz e o cliente não vê, ele acha que ninguém fez nada. Eu falo, o que vocês estão fazendo aí? Enquanto isso, a gente está fazendo 1.200 ajustes hoje. É muita coisa. Então, IA, ela não só extrai dados e gera diagnósticos, por exemplo, ela pega um resultado do dia de hoje do cliente e ela gera uma lâmina diária de análise de resultado com a interpretação dela dos indicadores. A gente não manda isso direto para o cliente, o time analisa, faz um double check daquilo e daquilo funcionando ela faz possíveis ajustes e libera. Antes o cara levava 2 horas por dia. Hoje ele leva 10 minutos só validando o que a IA gerou. A gente também reduziu pela metade o tempo que o time operacional gastava produzindo relatórios e hoje em dia grande parte dos relatórios são feitos por inteligência artificial. Só aí eu fiquei muito mais eficiente. Não estou falando de SDR, não estou falando ainda dessa questão que você falou. Agora vamos lá do lado
do Sales Club, que aí trabalha com escala, milhares de leads gerados por mês, uma dificuldade operacional gigante na triagem e no filtro dos leads, que é o papel do SDR. Então, a grande sempre começa com um problema. Fala, cara, temos um problema na área de SDR aqui. Ou a gente contrata mais 10 pessoas, ou a gente começa a ver possibilidades para a gente poder ter mais escala com qualidade, tá? E, então, o IA é mais uma opção de teste dentre muitas outras ali, a partir do momento que o problema foi identificado. Estamos testando? Sim, estamos testando. Só que vendas complexas, de alto ticket, não é tão simples, o buraco é bem mais embaixo, né? Porque é muito fácil o guru fazer o anúncio, fazer o stories, me IA ligando. Agora coloca isso em ambiente de produção, com alguém fazendo perguntas desafiadoras, com o lag, o tempo que leva para poder responder, e o caramba. Cara, você está fazendo uma venda complexa, de alto ticket, consultivo, e o cara do outro lado fala, mas isso é um robô que está falando comigo, por isso que tá estranho. Por isso que tá demorando para responder. Por isso que tem umas respostas que não estão fazendo sentido. Vou colocar esse high ticket aqui, né? Acabou. Nunca mais esse cara vai falar contigo, entendeu? Então existem ainda muito vapor sendo vendido como solução. Eu não conheço na prática nenhuma que funcione de verdade para vendas complexas. Se é um SDR que vai fazer o agendamento de uma clínica estética aqui do lado, e aí pergunta, qual tratamento você gostaria de fazer? Esse. Quais os horários que você gostaria de fazer? Esses são os horários disponíveis. Como você quer pagar? Ótimo, concorda? Perguntas fechadas, simples. Alta demanda de tarefa, baixa complexidade, ticket baixo, vai. Certo? Vai. Chat. Vai. E aí, cara, está para uma automação de WhatsApp que não é IA, mas que também ajudava aquela clínica a diminuir a dependência operacional de seres humanos. Concorda? Fechado. Porque o problema da dependência foi identificado, o problema do gargalo operacional. Então, a gente pode usar IA, a gente pode usar uma automação de WhatsApp, ou a gente pode botar mais pessoas sentadas. São todas possíveis soluções. Mas, cara, vendas complexas, alto nível de argumentação, vendendo pra gente sênior, cara, o buraco é bem mais embaixo, mas a gente tá testando. Sim. Eu ainda não sou seguro de fazer isso acontecer agora, mas eu tô testando para que isso seja uma realidade muito em breve. Porque eu tenho clientes grandes que sofrem, né, com vendas complexas, de alto ticket, de vendas consultivas, de ciclo longo, né? E essa interação multicanal, o cara que comenta no LinkedIn, manda mensagem pro cara, depois manda e-mail, depois faz uma chamada de voz. Nossa. Tudo isso concatenado ali, o buraco é um pouquinho mais embaixo, entendeu? Sim. O buraco é muito mais embaixo. Pô, cara, sensacional. Mas no dia a dia, se usar pro copy, ou até pega a planilha de vendas, sobe num chat GPT e fala, GPT, me ajuda a tirar insights estratégicos em relação a quais produtos eu tenho que focar e qual o perfil de cliente. Você vai subir um dump da sua base, né, e vai deixar ele te ajudar a ser um copiloto ali para te ajudar, porque talvez o pequeno empresário não tenha a experiência de outros negócios e de estratégia, e com isso você vai pegar um cérebro, um super cérebro para te ajudar a tomar decisões. Acho super válido, entendeu? Acho que isso com certeza vai ajudar todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. Muito bom. Dá pra falar tanta coisa. O cara é uma máquina de informações, cara. Pô, muito legal. Pô, obrigado demais por ter vindo aqui. Eu que agradeço, cara. Fiquei feliz demais de você ter... Prazer mesmo. Eu que agradeço. O prazer é todo meu. A gente conheceu lá... Eu gosto de trocar ideia sobre as coisas que eu gosto de fazer. E a gente adora ouvir gente que é apaixonada pelo que faz e que passou por coisas que a gente não passou, porque acho que essa experiência é muito gostosa de ouvir, né? Legal. Pô, o cara fez coisas que eu não fiz, é tão legal ouvir essas coisas. É muito gratificante. Ainda tem muita coisa pra fazer. É isso. E eu fico feliz que a galera que tá aí, você que tá ouvindo a gente, compartilha esse episódio com alguém. Pô, quer aprender mais de marketing e tudo mais. Como que eles te encontram, Rafael? Fala com essa câmera ali, ó. Onde que eles te encontram? Qual a sua rede? Bom, Rafael Lassance, nem preciso dizer, né? Pode digitar no Google meu nome certo ou errado. Vai aparecer você. O Google tá memória incrível, 26 anos produzindo conteúdo. Vocês vão me encontrar, mas brincadeiras à parte, normalmente é R Lassance, meu arroba em todos os lugares, né? Então me encontra no Instagram, me encontra no LinkedIn, nas redes sociais. Lá
Pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, eu respondo, não é robô, não é nada disso. Seus links também apontam para Growth e para Aponta. Aí tem o growthteam.com.br, tem o salesclub.com.br, tem a club.com.br, então são as empresas do grupo ali, super fácil de me encontrar. E eu tô sempre publicando coisas legais, então acho que pode enriquecer aí o repertório do pessoal. Né? Bom demais. E como é que a gente vai fazer agora com o final, Clarice? Gente, temos a dica de ouro para você que se inscrever aqui no econlovers.com. Nós vamos ter uma dica exclusiva do La Chance. Ó. Então se inscreve no EPI, econlovers.com, faz seu cadastro. Lembra, de graça para sempre. Você vai ter academy, aula, curso, live, um monte de coisa, inclusive materiais extras que para quem se inscreveu vai poder assistir. Então, eu vou perguntar um negócio específico de e-commerce aqui para ele e ele vai responder para vocês ali aquele minutinho de ouro só para quem se inscreveu, fechou? Boa, bora. Rafael, obrigado demais, cara. Eu que agradeço, gente. Muito obrado pelo papo aí. Show de bola. Obrigado. Até a próxima.